Imagine um homem com força sobre-humana, capaz de enfrentar deuses todo-poderosos, monstros lendários e as piores maldições jamais concebidas pela imaginação humana. Pense em uma figura lendária, cujas façanhas extraordinárias e impressionantes são tão magníficas que perduram há mais de 2.500 anos na memória coletiva humana de forma inabalável e transcendental. Bem-vindo ao mundo de Hércules, conhecido pelos antigos gregos como Heracles, o herói mais famoso internacionalmente, mais glorificado em arte e literatura e, paradoxalmente, mais atormentado e miserável de toda a mitologia grega clássica em sua totalidade e complexidade profunda. Hércules não é simplesmente um nome esquecido ou um personagem fictício distante no tempo primitivo. É a personificação viva da força bruta conjugada com luta interior profunda e espiritual, da glória mesclada com sofrimento incessante e traumático, da imortalidade conquistada através de provações quase impossíveis de superar humanamente. Seu nome ressoa através dos milênios em histórias épicas memoráveis, filmes hollywoodianos blockbuster de sucesso, obras de arte renascentista majestosas e na imaginação vibrante de bilhões de pessoas em todo o planeta, simultaneamente. Mas quem realmente foi Hércules além da lenda fantástica que conhecemos? Como um semideus mortal fraco, se tornou completamente imortal e deificado pelos deuses. Qual a verdade profunda e perturbadora por trás dos famosos 12 trabalhos impossíveis que definiam toda uma vida? Este vídeo investigativo revela os segredos obscuros do herói greco-romano, desvendando as camadas profundas de seu mito fascinante, desde sua concepção problemática e adúltera até sua apoteose divina final transcendental. Prepare-se para descobrir que Hércules era muito mais do que músculos lendários e bravura exagerada, superficialmente. Sua história é de redenção, sofrimento e transcendência. Hércules nasceu de uma circunstância extraordinária, perturbadora e moralmente questionável que moldaria profundamente toda a sua existência tormentosa, conflituosa e repleta de sofrimento indescritível. Seu pai era ninguém menos que Zeus, o rei supremo dos deuses celestiais do Olimpo grego, notoriamente conhecido por seus inúmeros casos amorosos frequentes com mulheres mortais desprotegidas e deusas celestiais poderosas. Sua mãe biológica era Alquimena, uma mulher mortal de inteligência extraordinária, rara e beleza física notável, oficialmente casada com o general tebano Anfitrião, através de matrimônio legítimo. Zeus, em sua voracidade eterna e irreprimível e seu desejo sexual insaciável, fingiu astutamente ser anfitrião para seduzir Alquimena de forma enganosa e desonesta, concebendo assim o semideus fatídico que mudaria tudo. Alquimena posteriormente gerou gêmeos na mesma noite mágica: Heracles, o filho semidivino de Zeus, e Íficles, filho biológico legítimo de Anfitrião, através de concepção natural. Desde o nascimento literal ao mundo, Héracles foi marcado indelevelmente pela ira primordial, visceral e implacável de Hera, a deusa dominada completamente pelo ciúme ardente, voraz e inesquecível. Cometeu atos de retaliação extrema, violenta e brutal contra o bebê recém-nascido inocente e indefeso. Segundo relatos antigos compilados meticulosamente por historiadores clássicos gregos, ela enviou 2 serpentes monstruosas, mortais, venenosas e aterrorizantes para o berço onde dormiam os gêmeos recém-nascidos ainda vulneráveis e frágeis. Enquanto Íficles corria apavorado, gritando desesperadamente pela casa, o pequeno Héracles, ao alcançar a consciência aguçada da ameaça iminente e mortal, agarrou as cobras monstruosas com suas minúsculas mãos infantis ainda biologicamente frágeis e as estrangulou brutalmente, sem qualquer piedade demonstrada. Este evento extraordinário sinalizou imediatamente a todos os presentes que o menino possuía força sobre-humana absoluta e um destino cósmico marcado pela violência apocalíptica vindoura. O episódio também estabeleceu o padrão recorrente e cíclico que perseguiria Hércules incessantemente: ser constantemente alvo de perseguição das maquinações vingativas, obsessivas e implacáveis de Hera, a deusa que nunca poderia perdoá-lo por ser prova viva da infidelidade divina.
O nome Heracles significa literalmente glória de Hera, em grego antigo clássico, um nome ironicamente dado ao filho ilegítimo que seria perpetuamente perseguido, atormentado e punido pela deusa. Seus tutores imediatos e mestres experientes reconheceram rapidamente que o menino possuía não só força física extraordinária, sobre-humana, mas também inteligência aguçada, estratégica e lógica impressionante que prometia grandes feitos. Recebeu treinamento educacional completo em música clássica harmoniosa, filosofia estoica complexa, lutas marciais avançadas e administração competente de reino político. O centauro Quiron o treinou pessoalmente em artes warrieras sofisticadas durante anos, mas nenhuma educação formal rigorosa poderia preparar adequadamente Heracles para o que Hera planejava meticulosamente ao longo dos anos vindouros. O clímax trágico, devastador e aterrador chegou quando Hera, em vingança final suprema e implacável contra o semideus, enlouqueceu Heracles temporariamente de forma completa, irracional e violenta, absolutamente incontrolável pela própria vontade. Durante este episódio terrível de loucura divina imposta arbitrariamente pela deusa obsessiva, Heracles assassinou brutalmente sua própria esposa, Megara, e seus filhos biológicos amados, sem compreender conscientemente seus próprios atos descontrolados e aterradores. A descrição dos antigos cronistas é devastadora, perturbadora e emocionalmente angustiante. As ações de um herói amado universalmente, transformado instantaneamente em assassino de sua própria família, inocente e desprotegida. A culpa psicológica, moral e espiritual subsequente foi quase letal e praticamente fatal em sua intensidade emocional devastadora. Heracles considerou o suicídio como única forma de redenção possível. Mas o destino tinha outros planos divinos e cósmicos. O oráculo de Delfos, consultado pelo Heracles desesperado, suicida e transtornado mentalmente, pronunciou uma sentença profética que mudaria dramaticamente e para sempre a história. Heracles deveria se submeter voluntariamente ao seu primo Eusteu, rei de Tirinto, e completar qualquer tarefa impossível, sobre-humana e quase intransponível que fosse imposta arbitrariamente. Através dessa escravidão divina, humilhação voluntária e penitência extrema, a culpa poderia ser purificada através do sofrimento dedicado e a imortalidade finalmente conquistada legalmente pelos deuses olimpianos. Começavam então os 12 trabalhos impossíveis, aterradores e sem precedentes de Heracles, que definiriam sua eternidade. O primeiro trabalho exigiu que Heracles capturasse vivo o leão de Nemeia, uma criatura monstruosa lendária com pele impenetrável absolutamente e poder sobrenatural que aterrorizava toda a região circundante e consumia gado valioso indiscriminadamente. Heracles descobriu através de experiência amarga que nenhuma arma mortal convencional, espada, lança ou flecha, podia perfurar ou danificar a pele mágica do monstro. Em resposta criativa à impossibilidade aparente, estrangulou a criatura monumental com suas próprias mãos musculares extraordinárias e usou suas garras afiadas como arma nos trabalhos subsequentes. O segundo trabalho demandava capturar viva a Hidra de Lerna, uma serpente aquática com múltiplas cabeças venenosas que regenerava 2 novas cabeças agressivas cada vez que uma era cortada mortalmente. Heracles enfrentou este desafio estratégico extraordinário, usando fogo direto e queimadura para selar os pescoços após cada decapitação, evitando assim a regeneração ad infinitum ininterrupta. Os trabalhos posteriores envolviam capturar o javali de Erimanto em cavernas geladas e montanhosas, obter a cintura dourada de Hipólita, rainha guerreira das Amazonas, capturar o cervo de chifres de ouro sagrado, obter os pássaros estinfálicos, canibais, limpar os estábulos de Álgias em um dia único impossível, capturar o touro branco de Creta, obter os cavalos canibais de Diomedes que devoravam carne humana vorazmente, obter as maçãs douradas do Jardim das Hespérides, protegidas por Ládon, dragão imortal, e finalmente capturar Cérbero, o cão guardiano de 3 cabeças do submundo.
Cada trabalho representava não apenas desafio físico impossível, mas também prova espiritual de perseverança, inteligência estratégica aplicada e determinação inabalável diante de adversidades aparentemente intransponíveis. Muitos dos trabalhos envolveram viagens épicas que expandiram o conhecimento geográfico dos antigos gregos sobre terras distantes. Juntos, os 12 trabalhos transformaram Héracles de um herói meramente poderoso em um campeão universal de inteligência e bravura combinadas perfeitamente. A mitologia de Hércules fascinou não apenas os antigos gregos, mas também estudiosos modernos que tentam compreender o núcleo histórico potencial por trás dos exageros lendários e fantásticos. Evidências arqueológicas fragmentárias sugerem que Héracles pode ter sido baseado em um chefe militar micênico real, ou herói histórico semi-lendário cujas façanhas foram amplificadas através de gerações sucessivas de retelling épico. Algumas teorias especulam que os 12 trabalhos representam simbolicamente os 12 signos do zodíaco, ou os 12 labores universais que qualquer herói civilizador deve realizar para estabelecer ordem a partir do caos primordial. Cada trabalho pode representar a conquista de um aspecto diferente da natureza selvagem. Domesticação de criaturas ferais perigosas, limpeza de locais corrompidos, obtenção de conhecimento proibido pelos deuses supremos. A força sobre-humana de Hércules pode ter origem em contos dramaticamente exagerados de um homem com estrutura muscular excepcionalmente desenvolvida ou talvez alguém com uma condição genética rara que promovia crescimento muscular extraordinário. Na antiguidade, tais anomalias biológicas seriam interpretadas rapidamente como evidência direta de ancestralidade divina pelos observadores ingênuos. Após completar os trabalhos, Héracles continuou uma vida repleta de aventuras épicas, viagens lendárias em mares perigosos e romances memoráveis com mulheres divinas e mortais fascinantes. Participou da expedição dos Argonautas, viajou em busca do velo de ouro místico com o herói Jasão, enfrentou gigantes colossais, salvou heróis em apuros extremos e continuou expandindo sua lenda indefinidamente através dos séculos vindouros. Hércules também experimentou amor profundo e significativo. Após a morte de Mégara, casou-se novamente com Deijanira, uma mulher de grande beleza que o amava intensamente com paixão genuína e devota. Mas o ciúme e mal-entendidos trágicos levaram a consequências devastadoras finais. Deijanira, acreditando erroneamente que Héracles o havia abandonado por outra mulher, forneceu-lhe uma veste encantatória, que na verdade estava embebida em sangue venenoso da hidra de Lerna. O veneno provocou uma agonia indescritível e lenta, que nenhuma cura divina poderia remediar ou curar adequadamente para sempre. Percebendo que a morte era iminente e insuportável, Hércules construiu uma pira funerária e se imolou voluntariamente. Mas aqui intervém a divindade suprema. Enquanto seu corpo mortal queimava completamente nas flamas, sua essência semidivina ascendeu diretamente ao Olimpo Celestial, onde finalmente conquistou a imortalidade completa e permanente eternamente. Zeus o reconheceu como digno de deificação absoluta, e Hércules foi instalado entre os deuses do Olimpo como uma divindade venerada eternamente por todos. O mito de Hércules transcendeu completamente a antiguidade clássica para influenciar e permanentemente a cultura ocidental moderna contemporânea. Suas histórias foram recontadas em versões romanas expandidas, adaptadas em literatura medieval cristã complexa, reinventadas em teatro renascentista majestoso, reimaginadas em filmes hollywoodianos contemporâneos blockbuster e continuam capturando imaginações em videogames avançados e séries televisivas populares. O símbolo de Hércules representa a aspiração humana universal de transcender limitações artificiais, superar impossibilidades aparentes e atingir grandeza através de perseverança inabalável. Sua força não é meramente física bruta, mas também espiritual profunda e intelectual genuína. Os 12 trabalhos funcionam como uma metáfora poderosa para os labores que cada ser humano enfrenta em sua jornada pela vida, superar adversidades cotidianas, redimir-se de culpas passadas e atingir transformação espiritual genuína.
Hércules não é apenas um personagem mitológico antigo, sepultado em textos esquecidos do passado distante. É um arquétipo vivo que continua evoluindo em cada reinterpretação cultural contemporânea. De criança extraordinária a herói desfortunado, de escravizado por maldiças a conquistador de divindade, a jornada épica de Hércules é uma narrativa de redenção, transformação e triunfo final sobre a adversidade aparentemente intransponível. Seu legado nos lembra que a verdadeira força reside em perseverança inabalável diante de impossibilidades aparentes, em inteligência aplicada a problemas sem solução óbvia e em coragem inquebrantável quando tudo parece irremediavelmente perdido. Hércules permanece eterno porque representa quem gostaríamos de ser e o que podemos conquistar quando realmente nos dedicamos à superação de nossos próprios limites percebidos.